Assista agora o programa Mais Cidadão. Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Está começando agora o programa Mais Cidadão. É um prazer imenso estarmos na companhia de vocês. O programa Mais Cidadão está sempre atento às questões de interesse da população, ajudando no esclarecimento de dúvidas em diversas áreas. Hoje nós vamos falar sobre os direitos do consumidor. Quem nunca teve problema com uma mercadoria que não foi entregue no prazo, um produto que veio com defeito, ou até mesmo com as famosas prestadoras de telecomunicações ou planos de saúde, que sempre oferecem um serviço e, na maioria das vezes, não cumprem. Para entender um pouco mais sobre esse assunto que afeta a vida de cada um de nós, acompanhe uma entrevista com a doutora Viviane Belmont, que é diretora do Departamento de Proteção ao Consumidor de Campinas, do PROCON, e vai dar dicas valiosas para você. Venha conosco para um importante passeio pela exposição Esplendores do Vaticano, uma jornada através da fé e da arte, que está acontecendo na Oca do Parque do Ibirapuera, na cidade de São Paulo. Essa é a primeira vez que a exposição acontece na América Latina, apresentando objetos históricos significativos, muitos dos quais nunca deixaram o Vaticano. Você não pode perder. Acompanhe agora uma entrevista com a diretora do Departamento de Proteção ao Consumidor de Campinas, do PROCON, sobre os direitos do consumidor, que é você. Confira. Hoje nós vamos falar sobre o direito do consumidor, baseado na lei, que eu tive a oportunidade de votar como deputado federal. É uma lei que protege aquele que compra e tem relações comerciais com uma empresa, seja nas compras via internet ou nas compras presenciais nas lojas. Nós vamos falar com a doutora Viviane Belmont, que é diretora do PROCON, na parte que vai te atender na defesa de você, consumidor. Tudo bem, doutora? Tudo bem, graças a Deus. Então, o PROCON Campinas, ele atende só as pessoas que moram em Campinas ou há um atendimento também para outras pessoas que vêm aqui realizar suas atividades comerciais? Bom, na verdade, nós atendemos os consumidores que residem na cidade de Campinas, mas de repente o consumidor que tem adquirido algum produto também numa loja aqui sediada em Campinas também pode reclamar. Então, uma das partes, naturalmente, tem que ser aqui de Campinas para poder registrar a reclamação aqui no nosso PROCON. Senão, é dado um encaminhamento ao PROCON da cidade. Muitas vezes a pessoa compra pela internet, por exemplo. Então, ela faz, através do computador, um acerto com aquele que está vendendo e depois recebe um produto diferente daquele que comprou. Ou então há um atraso muito grande na entrega. Como é que fica esse relacionamento quando essa comercialização é feita via internet, através de compra à distância? Bom, de qualquer forma, toda informação e toda oferta, ela vincula o contrato. Então, o consumidor que comprou pela internet e obteve uma informação de um prazo de entrega, esse prazo deve ser cumprido. Certo. E caso não havendo o cumprimento do prazo ou da oferta, o consumidor pode pedir o cancelamento da compra sem ônus. Em qualquer compra que houver esse comprometimento, essa oferta e, naturalmente, o descumprimento dessa oferta, o consumidor pode pedir o cancelamento do contrato ou o cumprimento forçado da obrigação. Perfeito. Agora, muitas vezes, essas empresas pedem o cartão de crédito, recebe primeiro o pagamento e depois envia o produto. Se a pessoa quer desistir, ela tem o direito de ter o dinheiro de volta. Exato. E como é que é feito isso? Quem garante que essa empresa vai ou entregar o produto ou então não vai entregar e vai devolver o dinheiro? Quem que regula esse relacionamento? Bom, o Código de Defesa do Consumidor ele é muito claro na questão do descumprimento de oferta e também o consumidor deve comunicar à empresa e ter como comprovar que ele efetivamente entrou em contato, pediu então o cancelamento desse contrato e a devolução dos valores. É importante o consumidor, se fez a compra pelo cartão, através de administradora de cartão de crédito, também entrar em contato com a administradora. Isso, pedindo então o ressarcimento, o ajuste da fatura e, paralelo a isso, junto à loja que ele comprou pela internet,
pedindo ressarcimento integral realmente, que seja dado Perfeito. baixa nesse pagamento. O consumidor, nesse caso, por haver o descumprimento de oferta, ele não pode sofrer prejuízo algum. Da mesma forma, do consumidor que queira exigir o seu direito ao arrependimento, que também é um outro direito do consumidor no caso de compra pela internet. Ele comprou hoje um produto e amanhã ele não quer esse produto, Ele pode devolver. ele pode exercer esse direito ao arrependimento e cancelar a compra sem ônus. Qual é o prazo que ele tem para isso? 7 dias. 7 dias. Da Isso data- vale para as compras da internet e para compras usuais que a gente faz em loja, é o mesmo tratamento. Não, são compras fora do estabelecimento comercial. Certo. Então, o consumidor que comprou pelo telefone, que comprou pela internet, ele tem 7 dias, ou da data da compra, ou da data do recebimento do produto, para exercer esse direito ao cancelamento. Tá certo. Então, ele comprou hoje, recebeu o produto daqui 15 dias, ele ainda vai ter 7 dias Mais da data 7 do dias. recebimento Tá. para exercitar o direito ao arrependimento e pedir o cancelamento Perfeito. e devolução. E quando eu vou numa loja, compro uma geladeira, um eletrodoméstico qualquer, ou vou comprar um carro, que é um produto muito mais caro, se esse carro vem com defeito, como é que é feita essa devolução? Há um prazo para isso também? Ou às vezes você descobre esse defeito um mês depois da compra? Como é que fica a proteção do consumidor numa situação como essa? Bom, é o caso do vício no produto, né? Então, todo produto, quando o consumidor adquire, ele tem uma garantia legal. No caso Certo. de produto durável, garantia de 90 dias. Certo. De produto não durável, de 30 dias. Então, dentro desse prazo e apresentando um vício, que naturalmente as pessoas falam defeito, mas o defeito é quando aquele vício exterioriza e acaba atingindo a integridade da pessoa. Então, Entendi. a gente fala em vício, que é o aparelho celular não está funcionando, ou o carro está com problema na marcha, isso são todos vícios. O consumidor, ele pode reclamar, o fabricante ou a loja, eles têm, pelo Código de Defesa do Consumidor, um prazo de 30 dias para sanar aquele problema. Certo. E só no caso de não ser consertado aquele produto no prazo de 30 dias, o consumidor pode pedir a substituição ou o cancelamento também com a devolução. Em que situações o fornecedor do produto se obriga a devolver o dinheiro e receber o produto de volta quando o consumidor de alguma forma houve um defeito ou não se adaptou ao produto, não gostou? É o prazo de uma semana que ele tem para fazer essa reclamação? Não, o direito ao arrependimento nas compras fora do estabelecimento comercial, prazo de 7 dias da data do recebimento. Quando houver um descumprimento de oferta, Sim. o consumidor comprou uma televisão de tantas polegadas e recebeu na residência dele uma outra televisão, é o descumprimento de oferta e já caracteriza de imediato, então, o direito do consumidor De em devolver. pedir Tá devolução do dinheiro, cancelamento da compra ou devolução do dinheiro. E me diz uma coisa, quando é que vocês levam o assunto para o judiciário? Como é que fica essa situação? Vocês encaminham direto para o judiciário ou vocês dizem para a pessoa, você deve ingressar com uma ação para se ressarcir dos danos provocados por essa compra mal feita? Bom, o nosso procedimento aqui no Procon de Campinas, o consumidor, ele registra uma CIP. Inicialmente, essa CIP é encaminhada ao fornecedor, que tem o prazo de 5 dias úteis para responder. Normalmente a CIP já vai com uma proposta de acordo. Vamos dar um exemplo, comprou um aparelho de celular e está com defeito e já passou 30 dias na assistência técnica e não houve a solução. Certo. Então o consumidor quer a devolução do dinheiro. Ele registra a CIP, não atendendo a reclamação do consumidor ou não apresentando uma resposta na CIP, volta o reclamante aqui, o consumidor, e converte aquela CIP num processo administrativo. Certo. Esse processo administrativo, a empresa então vai ser notificada, vai ter a ampla defesa e o contraditório e no final ela poderá ser penalizada com a aplicação das penalidades administrativas que estão previstas no Código, Perfeito. normalmente multa. E justamente nessa conversão de CIP para processo é que o consumidor também é orientado a procurar o judiciário, Sim. visando a pretensão individual dele. Muitas vezes a gente tem acompanhado uma queixa muito grande da população em relação às teles, as companhias que fazem o atendimento telefônico ou via celular, etc. Muitas vezes a pessoa não quer mais aquele serviço, não considerou que aquele serviço está sendo prestado de uma maneira adequada e de repente vai lá e faz um cancelamento. Aí a empresa continua mandando as faturas como se nada tivesse acontecido. Aí a pessoa liga e fala, olha, eu tenho aqui o comprovante, tem um protocolo de cancelamento dos aparelhos e tudo mais. E aí a empresa continua, naturalmente o consumidor não vai pagar, porque ele fez o cancelamento,
E aí essas teles colocam o fulano no Serasa e ele acaba com a vida dele, porque ele não pode mais comprar, ele está com o nome sujo na praça, sem merecer. Como é que ele deve proceder numa situação como essa? Procurar o PROCON, né, registrar a reclamação na Anatel, porque é a agência que fiscaliza, né, o serviço a prestação de serviço de telecomunicação, e também o judiciário, caso ele tenha sofrido algum dano, inclusive moral, pela negativação indevida do nome. Certo. Nós temos muitos casos aqui registrados no PROCON em Campinas, justamente dessa dificuldade do consumidor em cancelar os serviços contratados. Certo. Ou a dificuldade, ou até mesmo cancelar e continuar sendo cobrado. Exatamente, é isso que acontece quando nós iniciamos as pesquisas num programa para vir aqui falar com vocês. Nós, naturalmente, pesquisamos antes a maior parte das reclamações aqui na nossa região e no Brasil como um todo. E as teles, disparadamente, são aquelas que mais maltratam o consumidor, segundo as pesquisas que nós fizemos. É importante o consumidor sempre anotar os protocolos, nome com quem ele falou no atendimento ao consumidor, horário, porque isso para nós são indícios, são provas que ele realmente solicitou aquele cancelamento. Nós verificamos realmente um grande crescimento no número de reclamações por essa ineficiência do atendimento ao consumidor, dos saques. 99% dos consumidores que procuram o PROCON tentaram resolver o problema através dos saques e não conseguiram. Certo. Então isso realmente nós verificamos aqui em Campinas, cerca também de 80% dos consumidores que vêm procurar o PROCON tentaram resolver pelo saque e não conseguiram. Entendi. Justamente porque fala que vai cancelar e não cancela o serviço, transfere para uma ligação para outra, cai a ligação. Sim. E paralelo a isso, é importante também mencionar que existe um decreto federal que regulamenta essa questão do atendimento ao consumidor, né, dos saques. Houve agora recentemente com as operadoras móveis e também agora a exigência das TVs, das operadoras de TV a cabo, certo, também para que apresente planos de melhoria nos serviços prestados. Justamente porque as agências estão atentas e verificando realmente o crescente número de reclamações nas agências e também os dados que são divulgados aí semanalmente, mensalmente pelos PROCONs. Pois é. É um problema nacional, Fora na verdade. a qualidade do serviço, que muitas vezes cai, né? Por exemplo, você anda por aí, você vê aquelas antenas de celular num monte de lugar. Agora, você se desloca da sua cidade, onde tem aquelas antenas, e vai para uma cidade mais longínqua. De repente, a empresa que te vendeu aquele aparelho móvel, ela não tem uma cobertura de antenas ao longo do estado de São Paulo ou do Brasil, e você se vê prejudicado porque em tal cidade para a qual você vai, não tem a oferta do serviço. Exatamente. Isso ocorre tanto com a telefonia, até o sinal de internet 3G mesmo, né? Tem algumas regiões que realmente não funcionam, e por isso vem essa pressão toda da própria agência fiscalizatória e dos PROCONs na tentativa de melhoria, não só nos serviços, mas também no pós-venda, no atendimento a esses consumidores. E os planos de saúde? Estão no mesmo patamar de problema? Exatamente. Nós também registramos algumas reclamações. A ausência de cobertura em procedimentos, a pessoa tem um plano de saúde e precisa fazer um procedimento, o plano recusa porque diz que não tem essa cobertura, o plano é antigo, é anterior à Lei 9656. Então existem também esses casos aqui no PROCON. Nesses, principalmente, é importante deixar muito claro ao consumidor a necessidade de se entrar na justiça, porque envolve vida, envolve saúde. Então nós registramos o processo administrativo, mas é muito importante o consumidor não ficar aguardando um resultado do processo administrativo e entrar, inclusive com um pedido de tutela antecipada, tendo em vista aí o problema de uma grave lesão ou então até o risco de morte, entrar com um pedido na justiça, pedir uma tutela antecipada ao juiz para que o plano então forneça a cobertura daquele procedimento necessário. O que nós temos muito registrado aqui, essa questão de número de reclamações, é reclamações contra as instituições financeiras. Né? Em relação a essas financeiras, a portabilidade, se eu quiser mudar o chip do meu celular e vou para uma outra empresa, essa portabilidade foi definida e protege o consumidor. Se eu fiz um contrato com um banco e de repente a taxa de juros está muito alta, um outro banco está oferecendo uma taxa de juros menor, é possível fazer esse câmbio desse contrato, não é? Exatamente. Mas aí a hora que você vai lá no banco, ele diz, mas isso aqui eu não posso fazer. Como é que ele tem que proceder? Ele é obrigado a atender aquela solicitação do cliente
ou ele tem autonomia para dizer sim ou não em alguma situação? Não, ele é obrigado. Certo. O que nós procuramos deixar muito claro e orientar o consumidor, até foi uma ação recente aqui do Procon Campinas, inclusive Procons do Brasil inteiro, sobre os cuidados que ele tem que tomar também em relação a essa alteração. Verificar se de fato ele vai ter vantagens. Mas é direito do consumidor em fazer essa portabilidade, sim, em quitar o seu débito também. Ele pode tanto quitar parcialmente quanto a quitação total, é um direito garantido também pelo Código de Defesa do Consumidor. Certo. E é importante ele estar ciente, o consumidor, desses direitos e exigir, inclusive através aqui do Procon. Eu queria lhe perguntar, nesses momentos finais, o que você poderia dizer ao consumidor em relação ao trabalho de vocês aqui do Procon e, ao mesmo tempo, na esperança de ver essa lei sendo aplicada com maior eficácia e em defesa de uma relação saudável no âmbito comercial? Bom, eu gostaria de deixar bem à disposição ao consumidor os nossos serviços prestados aqui no Procon. Hoje nós temos um site com todas as informações principais, dicas, orientações. Tem o acesso através do chat também pelo nosso site. O formulário Fale Conosco. Temos um 151, o Procon Digital. O Procon Móvel também, que no mês passado começou a funcionar aqui no município de Campinas, são todos serviços à disposição do consumidor, Perfeito. Tanto na orientação dos direitos quanto no registro das reclamações. Tá Estamos aqui à disposição. É importante o consumidor nos procurar, tanto para as dúvidas e também registrar e exercitar os seus direitos. Perfeito. Porque só dessa forma é que realmente os fornecedores vão se adequando e cada vez mais prestando um melhor serviço e vendendo um melhor produto. Vamos para um breve intervalo e logo em seguida você vai conferir a exposição Esplendores do Vaticano. Não saia daí, voltamos já. Você está assistindo o programa Mais Cidadão,